Olá, meu nome é Flávio Quinopedron, eu sou mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor adjunto da PUC Minas. Estou aqui hoje para falar sobre a minha nova obra publicada, Mutação Constitucional na Crise do Positivismo Jurídico. Essa obra ela é fruto decorrente das minhas pesquisas de doutorado e ela tem como ponto central estudar o conceito de mutação constitucional. Para isso, e inclusive para marcar uma abordagem inédita dentro da bibliografia brasileira, eu apresento no meu primeiro capítulo toda a construção do Supremo Tribunal Federal acerca do conceito de mutação constitucional. Isto é, eu faço um levantamento de todos os casos nos quais o Supremo Tribunal Federal faz uso do conceito e reconhece a existência de mutações constitucionais e ainda destaco principalmente os votos da famosa reclamação 14335, talvez aí o principal veículo de popularização da ideia de mutação constitucional. Ainda discutindo a reclamação 14335, eu apresento toda uma reconstrução do nosso controle de constitucionalidade, partindo exatamente da dúvida levantada pelo Supremo Tribunal Federal. Que dúvida seria essa? Se é possível aplicar ao controle difuso de constitucionalidade o famoso efeito erga omnes, ou seja, se é possível estender para além do caso submetido para julgamento perante o Supremo Tribunal Federal aquela decisão. O interessante é que a gente percebe, então, que o conceito de mutação constitucional ele é muito mais rico do que apenas os julgados do Supremo nos revelam. Por isso mesmo, mostra-se importante voltar à história do surgimento desse conceito. História essa que tem a sua origem no direito público alemão. Por isso mesmo, o livro vai, a partir do seu capítulo 2 e do seu capítulo 3, lançar um olhar a partir de uma metodologia histórica. Por metodologia histórica, eu vou trabalhar principalmente, explicar, reconstruir a ideia da história dos conceitos de Koselleck. Koselleck é um importante historiador exatamente por trabalhar com conceitos político-jurídicos. E dessa forma, utilizando da sua teoria, eu vou reconstruir a história da mutação constitucional. Essa história ela tem origem aí com Paul Laban, na Alemanha, no seu processo de formação, e eu vou mostrar, através de 3 cortes, o desenvolvimento desse conceito. Dentro dessa sistemática, trabalharei aí com os principais autores do direito público alemão, Laban, trabalharei com Jelinek, trabalharei também no período de Weimar com a crise dos métodos jurídicos iniciados aí pelos famosos debates entre Kelsen, Schmidt, Heller, Mendes. Trabalharei ainda sob a perspectiva constitucional de Levenstein e mostrarei os reflexos para o direito público alemão do período pós-Segunda Guerra Mundial, exatamente com os trabalhos aí de Herbeli e os trabalhos de Hesse. Dentro dessa perspectiva, farei algumas reflexões acerca do conceito de mutação constitucional, também sobre a ótica da hermenêutica. Hermenêutica essa de matriz gadameriana. A partir então do pensamento de Gadamer, nós vamos poder repensar a figura da mutação constitucional e, inclusive, apresentar o seu substitutivo. Ou seja, a crítica ao conceito da mutação constitucional vai ser feita exatamente pela hermenêutica, agora pela hermenêutica jurídica de Ronald Dworkin. Utilizando da teoria do direito como integridade, eu vou propor o descarte e, consequentemente, a substituição do conceito de mutação constitucional pela perspectiva de interpretação construtiva trazida por Dworkin. Para poder compreender essa nova abordagem, eu vou reconstruir o pensamento dworkiano e ainda aplicar a teoria interpretativa de Dworkin na própria jurisprudência brasileira e mostrar exatamente como que alguns casos, paradigmas, como por exemplo da DPF 132, a chamada DPF homoafetiva, o conceito de interpretação construtiva mostra-se muito mais adequado e condizente com uma prática constitucional democrática. O livro Mutação Constitucional na Crise do Positivismo Jurídico, publicado pela editora Arraes,
Tem o prefácio do professor Marcelo Andrade Catone de Oliveira, da UFMG, a apresentação do professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, da PUC Minas, e do professor Emílio Peluso, da UFOP, e ele é exatamente indicado para alunos de graduação e pós-graduação. Como ele trabalha os conteúdos de História do Direito, exatamente ao apresentar uma metodologia histórica e reconstruir de maneira inédita a história do constitucionalismo alemão, ele serve tanto para as disciplinas de Teoria da Constituição, Direito Constitucional, História do Direito, bem como a sua abordagem hermenêutica mostra-se bastante útil para a compreensão do aluno do conteúdo de hermenêutica e teoria da argumentação a partir de uma abordagem prática, uma vez que utilizo casos concretos para ilustrar essas perspectivas teóricas.